Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias aqui mais uma vez para mais uma aulinha de home office. Você ainda aí na sua casa, dentro em breve nos encontraremos, se Deus quiser, venceremos esse coronavírus. Por enquanto, lave muito bem as suas mãos e continue estudando, certo, galerinha? Da primeira série, o professor preparou um exercício aqui referente a figuras de linguagem, belezas? Olha, e são exercícios que separados por mim para você, difíceis, então fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eles são difíceis mesmo. A gente vai fazer alguns juntos aqui e depois o professor vai disponibilizar esse material para você poder refazê-los, ver o gabarito das outras questões também. Belezas? Então, essa folha aqui depois eu passo para vocês. Essa primeira questão que nós temos aqui é de um poema, certo? Que eu falei para vocês que tinha caído no Enem em 2009. É o mesmo poema do Gilberto Gil, que também tem na apostila de vocês, certo? Então é aquele velho poema que fala lá sobre a lata, né? Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. A gente já viu esse poema, o professor vai passar para frente nessa questão aqui, mas vamos dar uma olhadinha como é que ficou o enunciado e o que ele pediu para você fazer. Olha lá, a metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é... Então, ele te deu o conceito, levemente deu o conceito de metáfora logo no enunciado, certo? Lembrando que essa é uma questãozinha de Enem, então por isso está um pouquinho mais fácil assim, né? E só que ele pediu para que você identificasse quais dos trechos que ele já separou para você, de fato você encontra a metáfora, certo? E a resposta certa fica a letra E, aqui, ó, que determine o conteúdo em sua lata. Por que é a letra E? Veja bem as outras possíveis respostas. Uma lata existe para conter algo. Tá, e daí? Quando ele está dizendo isso no poema, é só você voltar ali, ele está falando da lata comum. Então não é essa, por conta disso. Depois a B, mas quando o poeta diz lata, né? Quando o poeta diz lata, é uma coisa literal ainda, não é nenhuma metáfora. Então, tudo normal aqui, não é a letra B também por conta disso. A letra C, uma meta existe para ser um alvo, também uma coisa literal, certo? Uma meta realmente existe para ser um alvo. Depois a letra D, por isso, não se meta a exigir do poeta, também isso é uma frase que está sendo dita a nós de forma literal, dentro do contexto do poema. Você pode voltar lá e verificar cada uma dessas passagens aqui que o enunciado, que a questãozinha está te dando, beleza? E fica a letra E, então, por quê? Porque ela diz o seguinte, que determine o conteúdo de sua lata. Lata de quem? Quem que é esse sua aqui? É a lata do poeta, esse sua aí refere-se à lata do poeta, e a lata do poeta pode conter tudo ou nada. Aí já nós estamos no campo da metáfora, dentro do contexto do texto, do poema, certo? Por isso que fica a letra E. Então o professor passou rapidinho, não deixou você pensar muito, né? Nem li o poema, justamente porque é um poema que a gente já conhecia, é uma resposta que o professor já tinha dado em uma das aulas, certo? Na explicação de figuras de linguagem. Então o professor só foi focar no enunciado e na resposta certa fica a letra E. Bom, queridos, vamos lá então. Questão 2 da Unicamp, tá? Essa difícil, senhoras e senhores. Vamos a ela. Leia o seguinte capítulo do romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Olha lá. Então, romance Dom Casmurro de Machado de Assis, se você não leu, você tem que ler, porque é um dos melhores, maiores escritores do Brasil, e também, de alguma forma, a gente coloca assim, né, Machado de Assis entre os grandes do mundo. Ele é muito bom, e aqui é só um fragmento desse livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Vamos lê-lo rapidamente, olha lá. Ficando só a refletir algum tempo, e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias. Contei-vos a da visita imperial, disse-vos a desta casa do Engenho Novo, reproduzindo a de mata-cavalos. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar, as mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas, correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas íberas concebiam pelo vento. Se não foi nele, foi noutro autor antigo, que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua íbera. A menor brisa lhe dava um potro, que saía logo cavalo de Alexandre. Mas deixemos de metáforas atrevidas e impróprias dos meus 15 anos.
Digamos o caso simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar a minha mãe os meus amores, para lhe dizer que não tinha vocação eclesiástica. A conversa sobre vocação tornava-me agora toda inteira, e ao passo que me assustava, abria-me uma porta de saída. Sim, é isto, pensei. Vou dizer à mamãe que não tenho vocação e confesso o nosso namoro. Se ela duvidar, conto-lhe que se passou outro dia, o penteado e o resto. Bom, para você que não leu, né, o Dom Casmurro, Bentinho está aqui falando consigo mesmo, com vários e vários momentos, isso acontece no meio do livro, e ele está ali falando consigo mesmo referente aos seus problemas, em relação ao Capitu, em relação à sua vocação eclesiástica, que a sua mãe, por promessa, quer que ele cumpra isso, certo? E ele está lá apaixonado e querendo ver como é que ele vai se livrar dessa situação. Ele tem uma ideia, então, de confessar o seu amor a Capitu para sua mãe, beleza? Enfim, mais ou menos esse contexto aqui, e aí vem a questão, certo? Dizendo o seguinte para nós, explica, letra A aqui, ó, explica a metáfora empregada pelo narrador neste capítulo para caracterizar sua imaginação. Então veja bem, é uma pergunta que já está direcionando você, olha, a metáfora está lá, e a metáfora tem relação com a imaginação. E eu não sei se você reparou bem, aí você vai ter que explicar, é uma questão discursiva, difícil, né? Mas ele te deu alguns encaminhamentos. É uma metáfora, figura de linguagem em questão, e está de acordo com a imaginação do Bentinho. Bom, onde está a metáfora aqui referente à imaginação do Bentinho? Está bem nessa hora em que ele fala que a sua imaginação era uma grande égua íbera. Olha só o que ele fala aqui, neste particular a minha imaginação era uma grande égua íbera. Por quê? Porque a menor brisa lhe dava um potro, né? Um potro é o filho do cavalo da égua, que seria logo o cavalo de Alexandre. Olha só, dele até continua dizendo, mas deixando de metáforas atrevidas impróprias dos meus 15 anos. Aqui a gente já consegue encontrar, certo, a metáfora que ele fez. E mais é para nós explicarmos essa metáfora, certo? Então, se a gente querer explicá-la, a gente vai logo perceber que a imaginação dele era muito fértil, tão fértil quanto as éguas íberas que a menor brisa leve dava um potro. Aí a imaginação dele também era extremamente fértil, certo? Feito então uma égua íbera, porque a menor brisa também já logo pensava em mil coisas. E a gente dá para dizer também que a imaginação do Bentinho não era só muito fértil, ela também era ambiciosa, porque veja bem, queridos, olha só o que ele diz, que saía logo o cavalo de Alexandre, certo? Como assim saía logo o cavalo de Alexandre? O cavalo de Alexandre é um cavalo corajoso, porque Alexandre foi um grande, né? Um grande cavaleiro. Então, a imaginação de Bentinho pode dizer duas coisas, que era muito fértil e também muito ambiciosa, certo? É o que a gente poderia considerar para essa questão na letra A. De que maneira a imaginação de Bentinho, letra B, assim caracterizada, se relaciona com a temática amorosa neste capítulo do romance? Bom, aí é uma questão um pouco mais aprofundada de literatura, mas se a gente for analisar o que está acontecendo com a imaginação do Bentinho em relação a toda a trama ali, bom, é que é através dessa imaginação que ele consegue ter uma grande ideia para conseguir se livrar do problema da vocação que a mãe dele quer que ele cumpra por uma promessa que ela tinha feito, né, quando ele nasceu. Então, é mais ou menos assim que a imaginação está se relacionando com o enredo, né? Mais ou menos assim, está dando caminhos para que ele se livre desse problema. E com o romance inteiro é que Bentinho sempre foi um menino muito imaginativo ao longo de toda a sua trajetória, não só como menino, mas depois um pouco mais velho, mesmo depois de velho, certo? Tanto é que ele imagina, justamente por conta dessa imaginação muito fértil, que Capitu traiu, né? Traiu com o seu amigo, beleza? Então, aqui só respondendo a letra B, não importa tanto para nós a letra B, mas enfim, acabei fazendo. Tudo bem? Aqui então tem uma passagem do João Guimarães Rosa, o burrinho Pedrez, certo? Vamos dar uma olhadinha nesse fragmento, o senhor vai ler um pouquinho rápido também, para a gente chegar logo na nossa questão. Vestindo água, só sair do cimo do pescoço. Olha só, vestindo água, certo? Eu quero que você já imagine o que é isso. Vê como esse vestindo água pode estar dentro do rio, né? Olha lá, vestindo água, só saído o cimo do pescoço, o burrinho tinha de se enqueixar para o alto, a salvar também de fora o focinho, para conseguir respirar, né?
uma peitada, outro tacar de patas. Chuá, chuá, ruge o rio como chuva deitada no chão. Nenhuma pressa, outra remada, outra remada vagarosa. No fim de tudo, tem um pátio com os coxos, muito milho na fazenda, e depois o pasto, sombra, capim, sossego. Nenhuma pressa. Aqui por hora, este poço doido que barulha como um fogo e faz medo. Não é novo. Tudo é ruim e uma só coisa no caminho. Beleza? E depois ele continua, depois você pode terminar. Vamos direto aqui para a nossa questão. Como exemplos de expressividade sonora presente neste inserto, podemos citar a onomatopeia em chuá, chuá. De fato, chuá, chuá é uma onomatopeia. Só que olha a pergunta, como é que ele termina essa pergunta. É a fusão e a fusão de onomatopeia com a literação em. Muito bem. O que ele quer que você faça? Ele quer ver onde está a aliteração que se une a essa onomatopeia dentro desse fragmento de João Guimarães Rosa, certo? Muito bem. O que é a aliteração? É a repetição de uma consoante, certo? É a repetição de uma consoante dentro de um conjunto de frase, né? Aqui vai ser simplesmente dentro de uma frase, belezas? Olha lá, vestindo água? Não. Ruge o rio? Sim, senhor. É exatamente essa letra B, eu já quero te dar a resposta. Se você voltar um pouquinho lá atrás, acontece a literação, olha lá, chuá, chuá, e logo em seguida vem ruge o rio. Tá vendo que esse som do R, ele ajuda a dar essa concepção dessa água, desse movimento desse rio, certo? É nessa tentativa que ele quis complementar a onomatopeia com essa aliteração. Perfeito? Legal. Você poderia se confundir talvez com filho do fundo. Poderia talvez tentar se confundir aqui, né, nesse Fzinho, mas enfim, fica a letra B para nós. Perfeito? Vamos adelante. Tranquilo? Olha só. Aqui vai ter todo um texto, o professor não vai ler ele inteiro, o professor vai direto para o enunciado, depois você pode ler o texto com um pouco mais de calma. Olha lá, nas cidades, nas aldeias, nos povoados, e aí depois, isso na linha 6, depois tem outro fragmento, que está entre aspas, é porque é fragmento do texto, tá, querido? Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia, nas linhas 12 e 13, depois elevando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Muito bem, o que ele quer que você faça? Ele quer que você marque para nós, aqui na questão 4, né, as figuras de linguagem que ocorrem em cada um desses trechos que foram retirados do texto, respectivamente. Está lá, letra A, B, C, D, com várias figuras de linguagem, tem 3 cada uma delas. Uma delas vai corresponder exatamente a esses 3 trechos, certo? Se a gente for olhar bem essa primeira, ó, nas cidades, nas aldeias, nos povoados. Bom, de cidade para aldeia você tem um salto de diminuição. Nas aldeias para povoados você tem um segundo salto de diminuição. Então, quando a gente tem uma imagem que a gente vai diminuindo, ou alguma ideia, não precisa ser só uma imagem, aqui foi por acaso uma imagem junto com uma ideia, né? Mas pode ser simplesmente uma ideia que vai crescendo, que vai diminuindo, certo? Você tem a figura de linguagem chamada que tem por nome gradação, certo? E a única questãozinha que tem gradação é a letra D. Se você matasse então essa primeira, você já conseguiria com certeza responder a questão. Depois a gente tem, hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Aqui nós temos então uma inversão, certo? A gente pode chamar também de hipérbato, certo? Que é aquela figura de linguagem do mestre Yoda, que a gente sempre vai invertendo as coisas. E aí nós temos também, só para deixar claro, né? O riso aqui é o sujeito e não é ele que começa a frase. E na segunda parte da frase a ironia é o sujeito e também não é o sujeito que está começando a frase, então está invertido, certo? E o último fragmento, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. É uma antítese, certo? Nós temos aqui de um lado coisas fúteis e depois do outro lado acontecimentos notáveis. Então fica essas duas palavras se contrapondo, certo? Fúteis
e notáveis, ou seja, coisas que são triviais e coisas que são muito importantes, fúteis, notáveis. Fica aí a antítese. Beleza, queridos? Tem algumas aqui que são muito difíceis, então fique tranquilo. Pergunte para o professor se você não entendê-las. Refaça essas que a gente que você acabou de ouvir. Volte o vídeo aí, tente analisar. Isso aqui é só um complemento, beleza? De exercícios, bem difíceis mesmo. Então, o professor depois quer que você dê uma olhadinha com mais calma para a gente poder, enfim, fazer bem feito as nossas questões no nosso livro, que a gente tem bastante exercício. Nas próximas aulas o professor vai pegar os exercícios do livro também. Beleza, queridos? Muito obrigado então pela sua paciência, obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você continue estudando, levando muito a sério seus estudos. Dentro, em breve, como eu sempre digo, né, estaremos juntos mais uma vez, se Deus quiser, passaremos por esse coronavírus. Belezas? Beijos e abraços então do seu professor Rodrigo Jeremias. É isso aí, queridos. Abraços. Valeu.